Falamos de uma Europa acossada neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Terá esta Europa dos dias de hoje algum futuro? A conversa começa dentro de instantes. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula, viva. E bem-vindo ao nosso estúdio de gravação de podcast. É um prazer. Para nós também. Partimos de uma entrevista, ou partiu, no caso, o seu texto esta semana no Expresso, de uma entrevista de Wolfgang Munchau, economista alemão e ex-editor do Financial Times, para levantar dúvidas sobre os dilemas que a Europa enfrenta. E são vários. No mundo em transformação, que caminho devemos seguir perante aquilo que é descrito como o declínio europeu? Munchau faz um retrato pessimista que o Miguel partilha sobre o nosso futuro. Sim, eu partilho o diagnóstico. O que eu não partilho é a solução dele. Mas... Já lá ia, mas sim, pode continuar. Fundamentalmente é o seguinte: o modelo europeu que nós vivemos, do ponto de vista político, cultural, histórico, demorou séculos, se não milénios, a pôr em pé, desde Atenas. A desconstrução desse modelo está a ser feita a uma velocidade vertiginosa. E aquilo que a nós nos demorou séculos ou milénios a erguer, neste momento, com a aceleração da história brutal que estamos a assistir, a Europa não estava preparada para isso. Pura e simplesmente não estava. Uma nação como os Estados Unidos, que são bastante mais nova, que vai fazer 250 anos de história, que tem uma capacidade a todos os níveis, inclusivamente de mobilidade social, etc., adapta-se muito mais facilmente a transformações do que nós. Nós trazemos em cima de nós o peso de uma história longuíssima e que é difícil de mudar. Há problemas que o economista alemão identifica na Europa: o excesso de regulação e de burocracia sobre as empresas, as condicionantes da política de combate às alterações climáticas e o modelo social europeu. Mas mudar estes ou alguns destes pressupostos tem custos. Acha que estamos preparados para isso ou que devemos fazê-lo? Nós devemos fazê-lo. Por exemplo, neste momento o Parlamento Europeu está a discutir a regulação da inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser uma coisa tão boa quanto uma coisa perigosa. E, portanto, para evitar que as suas virtudes se transformem em perigos, é preciso regulamentá-la. Isto é coisa que os americanos não fazem. Para os americanos, tudo o que é avanços tecnológicos, sobretudo se são altamente rentáveis para as suas empresas ou para o seu país, eles deixam correr livremente. A Europa não pode fazer isso. Não pode fazer isso em relação às redes sociais, em relação às grandes tecnológicas, sob pena do nosso modelo europeu estar a ser sabotado por dentro. Ora, o grande dilema é como é que nós podemos competir com blocos como a China e os Estados Unidos, que estão anos-luz à nossa frente já hoje em dia, sem sacrificar o nosso modelo europeu. Neste texto do Expresso eu faço uma coisa que nunca fiz. Dividi o texto em dois. Isto é só a primeira parte, em que eu apresento os problemas a partir do ponto de vista da entrevista do Munchau. E já prometo para a próxima semana Prometo para a próxima tentar chegar às soluções. Eu não me quero antecipar, Paula. Se estiver de acordo, ficamos apenas pelo diagnóstico. O diagnóstico do Munchau está certo. As três razões principais que ele enumera para que a Europa esteja fora da competição, que é o excesso de regulamentação, o Estado Social Europeu, e a terceira, agora... Tem a ver com as alterações climáticas. As limitações decorrentes de uma economia limpa, uma economia adaptada ao combate às alterações climáticas, são todas verdadeiras. E até podemos juntar mais, que é o envelhecimento da Europa, que é um problema muito grave. Nós estamos a assistir em Portugal, já eu lembro adiante neste podcast, às consequências daquilo que é o envelhecimento populacional e o facto das pessoas não só haver cada vez mais velhos em relação aos novos, como as pessoas viverem cada vez mais anos e exigirem cada vez mais cuidados de saúde. Tudo isso são problemas específicos da Europa e que de facto a afastam da frente da concorrência. A minha grande questão, e é disso que eu espero ocupar-me para a semana, é saber se a Europa tem que concorrer no mesmo terreno ou se tem outras armas ou de outros objetivos para os quais que deve avisar.
mas sem querer antecipar, obviamente, aquilo que vai escrever, existe, na sua opinião, ou existem, na sua opinião, possibilidades reais de haver essa competição, ou seja, da Europa vir a recuperar de algum atraso que sofremos, como dizia, em relação à China e também à capacidade americana, por exemplo, no que diz respeito à indústria automóvel, a que tanto se refere Munchau, até por causa do exemplo alemão? Eu não sei se existe agora. Eu acho que não só pelo atraso com que a Europa já parte para essa competição, como também pelo facto da Europa não poder combater sem regras, como os outros fazem. A China é uma ditadura iluminada. Os Estados Unidos estão a caminho de ser uma autocracia obscurantista, nem sequer iluminada. A Europa não pode competir com as regras deles, ou com a ausência de regras deles, sob pena de perder a sua identidade política e cultural. Portanto, se me disser vamos combater no mesmo terreno, vamos recuperar o atraso, eu acho impossível. A única alternativa, quanto a mim, é a Europa descobrir aquilo em que pode ser mais forte que os outros e então nisso combater, jogar aí as suas armas, os seus recursos, etc. Porque a Europa nem sequer é um continente rico em termos de matérias-primas. Nós não abundam aqui terras raras, não abunda petróleo, temos algum petróleo no Mar do Norte, e é tudo. E, portanto, nós, à partida, as nossas armas não são iguais às que tem o bloco da China, dos Estados Unidos e mesmo da Rússia. E os líderes europeus estarão à altura desse desafio? De todo. Eu também já tenho escrito sobre isso. Eu acho que esta é a pior geração de líderes europeus que não vê nada no horizonte. Eu acho que a Europa, desde que foi construída, desde Adenauer, por aí fora, sempre teve uma capacidade de ter à sua frente, ou dentro dela, líderes visionários, líderes que viam para a frente. A última tentativa da Europa ver para a frente foi o Plano Draghi. O Plano Draghi, de facto, ocupava-se do futuro, avisava contra estes perigos e outros, só que ninguém ligou nada ao Plano Draghi. Na Europa, às vezes fazem-se planos e não se executam. Eu acho que digamos, nos últimos 20 anos, a melhor coisa que a União Europeia fez foi o combate ao Covid. Foi a organização coletiva para comprar vacinas. Uma união, não é? Isso mostrou a vantagem de uma união. Quando nós temos uma liderança, no fundo. Exato, estamos sempre todos fartos de ouvir, sobretudo os americanos, a dizer que a Europa não presta porque é uma união, em vez de ser uma federação de Estados. É uma união de 27 Estados, cada um com a sua vontade. Ora, aí funcionou bem. Se nós compararmos com os Estados Unidos, onde cada Estado tinha a sua política de saúde e nos morria-se imenso, nos outros não, a Europa, onde se morreu muito menos que nos Estados Unidos em percentagem, teve uma excelente atuação aí, foi capaz, teve a visão de fazer compras de vacinas em grupo, como os 27 como um todo. Isso permitiu aceder às vacinas mais depressa, permitiu comprá-las mais baratas, permitiu impor-se aos interesses das multinacionais que de outro modo estaríamos indefesos em relação a isso. Mas isso foi o único momento dos últimos 20 anos onde eu vi a Europa de facto funcionar como uma força, como uma união, muito mais do que um continente, como uma união política com as vontades concentradas para chegar ao mesmo objetivo. Ficamos pelo menos com esse exemplo, vamos ver se haverá a possibilidade de repetir a outro nível no futuro. Eu comecei pelas dúvidas em torno do futuro da Europa para chegar a Portugal, que é o caminho inverso ao que o Miguel percorre esta semana no seu texto no Expresso, não é? E o registro desta frase: passou uma semana sobre a aprovação da lei da nacionalidade e ainda não dei porque Portugal tenha ficado mais português. Há aqui uma espécie de ideia de regresso aos tempos do patriotismo com nacional-bandeirismo, como escreve, mas que assim também não lhe agrada. Não me agrada nada. Eu digo no meu texto, eu sou portuense, sou português e sou europeu, por ordem de filiação. E das três coisas eu orgulho-me. Do oposto delas, da caricatura delas, eu não me orgulho nada. Por exemplo, eu tenho muito orgulho em ter nascido no Porto, que acho uma terra notável, de gente notável, uma cidade magnífica. Agora, eu não quero que o Porto seja capital de uma região administrativa para satisfazer vaidades pacóvias de alguns portuenses. Não quero. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que pelo facto de eu gostar do Porto, que é a minha terra, eu não tenho que ter uma cruzada contra os muros de Lisboa. Isso é completamente idiota. Isso é a filosofia do Pinta Costa. Está completamente vencida pelos factos, por tudo isso. Vejam como o Porto, Braga, etc. têm evoluído sem as regiões. Não precisaram das regiões para nada. Sou português, como eu digo no meu texto, com muito orgulho em muitas coisas da história, mas consciente que houve outras coisas na história de que eu não me orgulho, ninguém se pode orgulhar. Agora, não vou por aí renegar a minha qualidade de português, porque eu gosto de ser português,
gosto da língua portuguesa, gosto dos sinais de pátria que eu tenho, mas também detesto o patriotismo de andar embrulhado em bandeiras nacionais e a cantar o hino a plenos pulmões. Eu quando vejo, eu não quero partidarizar, mas às vezes vejo pessoas a cantar o hino e depois não pagam impostos. Que raio de patriotismo é este? Nenhum. Da mesma maneira, eu sou europeu, mas não quero ser... Não quero estar isolado, nem quero ser pacóvio, quer dizer, eu não quero ajoelhar perante os Estados Unidos para receber um convite do Trump para ir jantar à Casa Branca. É evidente que a mim nunca me convidaria, mas imaginamos que eu fosse Primeiro-Ministro ou Presidente de Portugal. Eu não gostaria, e não gosto, que o nosso Primeiro-Ministro ou o nosso Presidente passem por isso. Que estejam ali a mochar, a dizer que sim com a cabeça, e depois ficam muito contentes que vão jantar à Casa Branca e se calhar ainda vão conhecer o novo salão de baile de Donald Trump. Tudo isto para chegarmos à questão das bandeiras e também àquela declaração do Primeiro-Ministro onde o cenário que envolvia bandeiras não era o tradicional. O que é que lhe pareceu? Fala no seu texto, diz que se tratou de algo tristemente ridículo. Foi ridículo, foi como a história de mudar o símbolo da República, que era aquelas bolinhas das 3 cores que veio do governo Foi uma das António primeiras Costa. coisas logo que Que era magnífico, que era uma coisa moderna, que era uma coisa leve, que era uma coisa bonita. E lá voltámos nós para a esfera armilar outra vez, quer dizer, essa treta de que Portugal tem que ser os descobrimentos, o Eusébio, o Cristiano Ronaldo, o fado e a bandeira, é isso que eu acho que é o patriotismo errado, é o saloísmo, isso não é patriotismo. Ser patriota é gostar das coisas que temos boas e tentar preservá-las. Quero um exemplo, ser patriota é preservar os recursos de água, os recursos naturais do país, é não deixar que a costa seja toda invadida pelo botão e por interesses de multinacionais, é não deixar que privatize as nossas praias. Isso para mim é patriotismo. E aí também não cumprimos os mínimos muitas vezes, não é? Pois não, porque as pessoas acham que se pode vender as praias todas da costa alentejana aos estrangeiros, ficarem vedadas aos portugueses e depois tudo se compensa cantando o hino a plenos pulmões. Isto é o falso patriotismo, é soloísmo mesmo. Mas não é só, é um embuste político também. Quer explicar melhor? Porque é tal coisa, quer dizer, o Primeiro-Ministro acha que é por ter 8 bandeiras nacionais atrás, que é um cenário tipicamente trampiano daquelas encenações cénicas americanas, que é por isso que nós vamos achar que ele é mais patriota do que nós e que defende acima de tudo os interesses de Portugal. Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, comparemos com a Espanha. O que é defender os interesses nacionais? É o Primeiro-Ministro espanhol dizer 5% para a defesa. Não conta com a Espanha. Jamais daremos 5% para a defesa. O quê? Não querem reconhecer o Estado da Palestina, a União Europeia? Fazemos nós, reconhecemos antes toda a gente. Isso para mim é que é patriotismo. Cumprimos o tempo regulamentar deste podcast. É hora para partir para o período fora da ordem do dia e assim entramos no improviso. A atualidade continua dominada pelas questões em torno dos problemas de saúde, com o Presidente da República a sugerir uma espécie de pacto de regime e as notícias em torno da liderança de Ana Paula Martins a avolumarem-se, ou pelo menos do seu futuro a avolumar-se. Acha que existem condições para a Ministra se manter no cargo? Antes de chegar aí, Paula, deixa-me dizer que o apelo do Presidente da República ao pacto de regime devia ter sido feito quando a Ministra tomou posse, quando este Governo entrou em funções. Aí é que devia ter sido feito. Tanto mais que o Governo entrou em funções com o Luís Montenegro a anunciar que em 60 dias resolveu os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E então aí eu acho que o Presidente da República devia ter chamado isso. Espera aí, você tem alguma fórmula mágica? Se não tem uma fórmula mágica, não acha que seria conveniente sentar-se com os outros partidos e dizer qual é o seu plano de 60 dias e ver o que é que os outros acham e tentar chegar a um consenso? Devia ter sido feito então, não foi. O chamado exercício de influência devia ter sido feito nessa altura. Previamente. O que é que eu acho que esteve mal neste Governo e nesta Ministra? Foi entrar e desmanchar tudo o que estava. A demissão de Fernando Araújo, da direção do SNS, não teve explicação racional. Nenhuma. Aliás, quer dizer, ela demitiu e depois exige um relatório em 60 dias, que apresente um relatório sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer que ela não sabia como é que estava. Demitiu antes de saber como é que estava. Já vem no segundo ou terceiro sucessor de Fernando Araújo. Com isso tudo, nós só perdemos tempo. Ora, eu digo uma coisa, eu acho que o cargo de Ministro da Saúde está-se a tornar o cargo mais difícil, menos apetecível de toda a administração pública portuguesa. Eu acho que nós vamos ter que fazer um leilão para ver e pagar otimamente a quem quiser ser Ministro da Saúde, porque se nós temos médicos a ganhar milhares de euros por fim de semana
para fazerem operações em horas extraordinárias. Nós não podemos ter uma Ministra da Saúde a quem pagamos 4 mil euros por mês. Não podemos. Então o problema não é de quem ocupa o cargo, é do cargo em si, da forma como ele está estruturado? É da situação em que descambou o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde neste momento está prisioneiro de interesses corporativos, nomeadamente dos médicos. Durante muitos anos, a Ordem dos Médicos não deixou que houvesse médicos suficientes em Portugal. Exigiu números clausos no acesso à universidade, dizia que tínhamos médicos demais, etc. Entretanto, tivemos privados, levaram os médicos, os outros emigraram, e neste momento temos falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. E estamos outra vez prisioneiro da corporação, desta vez numa ordem, são os sindicatos, que agora ainda por cima convocaram uma reunião, uma greve de 3 dias dos tarefeiros, porque tem a faca e o queijo na mão. Quer dizer, neste momento... Que podem vir a paralisar urgências, por exemplo, separarem, não é? Exatamente, eu não consigo perceber como é que os tarefeiros ganham mais do que os que são do quadro. Não consigo entender isto. Mas neste momento, eles têm a estrutura na mão. Completamente. E comportam-se como sindicatos estivadores de medicina. Tal e qual. Aquela coisa de que há profissões de tal maneira importantes e onde o código de honra e de conduta é tão exigente que jamais cairão nas atuações anárquicas, anarcossindicalistas, é falso. Quer dizer, os médicos hoje em dia, pelo que vimos, não se importam de paralisar as urgências todas do país durante 3 dias só para exigirem mais dinheiro. Eu acho que é normal as pessoas exigirem mais dinheiro, embora já acho que os médicos do Serviço Nacional de Saúde, com as horas extraordinárias, estão muitíssimo bem pagos, mas tem que ser com as horas extraordinárias para ganharem alguma coisa. Claro, mas só que eles administram as horas extraordinárias como querem. É isso que a gente aprendeu com aqueles exemplos daquele Santa Maria. De Santa Maria, não é? E quando a ministra veio dizer que aquilo era uma situação normal, parece que há vários médicos a fazer o mesmo, há mais serviços a fazer o mesmo. Ou seja, escolhe-se as horas extraordinárias de propósito para fins de semana, dias de folga, etc., para serem mais bem pagos. E escolhe-se o horário que se pretende. E como é que se resolve este problema dos tarefeiros? Paulo, mais que os tarefeiros, é um problema todo da estrutura, de tal maneira que eu tenho dado comigo a pensar se o melhor sistema não será o canadiano. No Canadá, principalmente não há hospitais públicos, nem privados, nem hospitais, nem centros de saúde públicos. Não há. Então o que é que faz o Serviço Nacional de Saúde? Diz ao doente, você escolha o seu médico, escolha o seu hospital onde quer ser operado. Tome lá um voucher. Pronto. Agora, o Estado não tem ele próprio uma estrutura hospitalar. E isso não só poupa muitos recursos, como evita esta transumância dos médicos que saem do público para o privado, depois às vezes voltam para ser tarefeiros no público, etc. Mas isso seria uma revolução para nós. Mas nós estamos num Estado em que precisamos de uma revolução, porque, Paulo, repara, o Serviço Nacional de Saúde, quando começou a seguir ao 25 de Abril, era uma coisa notável. Inclusivamente, os médicos saíam da universidade, iam fazer o P1, o P2 e o P3, serviço médico à periferia. E não só o faziam de boa vontade, como tinham orgulho nisso. Hoje em dia, isto é uma coisa que eu critico muito, os estudantes entram para a universidade, só há uma universidade privada neste momento que eu saiba que é medicina, que é da Católica, uma faculdade privada, creio que custa 30 mil euros por ano a propina. O resto é tudo público. Quer dizer que as propinas públicas, se fossem pagas pelo seu valor real, não seriam 30 mil euros, mas seriam 20 mil. Ao fim de 6 anos, custa 120 mil euros formar um médico. Eu não entendo que eles possam sair, formados por nós, pelo Estado, à custa dos contribuintes, e vão diretamente para o setor privado, sem pagar os estudos que fizeram. Como aconteceu com a Força Aérea. Quando se formavam os pilotos caríssimos, formados nos Estados Unidos, depois iam todos voar para a TAP porque ganhavam mais. Não é admissível. Isto não é admissível. Então, voltando só para concluirmos esta conversa e, no fundo, o nosso podcast, voltando à questão da Ministra, independentemente da sua permanência ou não na função, Miguel não vislumbra aqui ela fez as neiras terríveis. Uma novidade em breve que possa ser positiva para o setor. Não, eu acho que ela, e com ela o Primeiro-Ministro, que foi quem lançou o mote e quem a apoiou sempre, entraram com uma arrogância que só era justificada pela ignorância daquilo que iam encontrar. E esta prestação final da Ministra, a explicar a morte da grávida guineense pelo facto de não ter telemóvel, não ter dinheiro para ir ao privado, isto é uma coisa insustentável. Quer dizer, alguém que é responsável máximo pela saúde pública não pode lamentar-se que um doente não tenha dinheiro para se tratar no privado. Não pode. Isto é um contrassenso. A lei de que as informações não estavam corretas, ainda para mais. Sim. Mas não Miguel pode. já nem vai por aí. Isto é como se o Ministro da Educação dissesse: olha, há problemas faltam professores nas aulas para os alunos. Porquê é que os alunos não vão para o privado? Não pode, não é? A partir desse momento, para mim,
Uma ministra que diz isto está excluída, está auto-excluída. E assim, com o seu diagnóstico e com a saúde nacional e também a Europa acossada em destaque, construímos o fio condutor da nossa conversa no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição esteve a cargo do João Martins e nós regressamos a olhar para a atualidade na próxima semana, eventualmente, se for possível, com Miguel, mais uma vez em estúdio. Bem, vamos. E Natal em dezembro.